Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra e eu participo da disciplina de estágio docente e hoje eu vou resolver dois problemas aqui com vocês. Os problemas são os problemas 8 e 11 e bora lá. Bom, primeiro problema, 8. Que massa de água permanece no estado líquido depois que 50,2 kJ são removidos do sistema, que tem massa de 260 gramas e está inicialmente no ponto de congelamento? Bom, então, o que ele quer? Ele quer saber o quanto de massa de água irá permanecer em estado líquido depois que 50,2 kJ forem removidos do sistema, onde sabemos que a massa de água congelada é de 260 gramas. Então, para resolver esse problema, precisamos saber o calor de fusão, que é a quantidade de energia necessária para transformar o gelo em água líquida sem alterar a temperatura. Utilizamos o calor de fusão de água, o calor de fusão da água, né? Pois o problema ele envolve mudanças de estado da água entre o sólido e o líquido sem alteração da temperatura. Beleza, então a gente sabe que o calor de fusão da água é de 80 calorias por grama, porque ele é tabelado. Então, se a gente converter para a unidade de medida de interesse, 340 joules por grama, ou ainda 0,334 kJ por grama. Beleza. A gente precisa então saber qual é a quantidade de calor que devemos retirar para congelar a quantidade de 260 gramas de água totalmente. Então, para calcular essa quantidade de calor necessária para congelar as 260 gramas de água, a gente vai utilizar essa expressão, que é a energia necessária para transformar o calor, as 260 gramas para congelar ela, no caso, né? Para congelar. Então, o calor que a gente deve retirar para congelar as 260 gramas de massa de água, né, que a gente tem. Então, beleza, vamos lá. Sendo que o calor retirado, M a massa de água e LF o calor de fusão. Beleza, se a gente inserir então os valores que a gente obteve ali pelo enunciado, de 260 gramas e de 364 joules por grama, a gente vai obter esse seguinte valor: 86,84 kJ. Beleza. Quem que é essa então? Então essa é a quantidade de energia necessária para congelar completamente as 260 gramas de água. Mas a gente lembra que o quê? A gente só retirou do sistema 50,2 kJ, né? Então, se a gente percebe que isso não é suficiente para congelar a água toda, né? Para congelar a massa de água total desse negócio. Então, calculando a massa de água que congela com 50,2 kJ de energia removidos, a gente vai utilizar a mesma expressão, só que só vai utilizar agora isolando a massa. Então, se a gente inserir os valores que a gente obteve, de 50,2 kJ dividido pelo calor de fusão, né, da água, a gente vai obter o seguinte resultado, que a massa é de 150,3 gramas. Então, essa daí esse valor é o valor da massa de água que irão congelar se a gente retirar 50,2 kJ. Então, se a gente pegar a massa total da nossa massa total de água que a gente teve ali, né, de 260 gramas, menos esses valores de massa que a gente retira, esse valor da massa que a gente retirou 50,2 kJ, a gente vai obter 109,7 gramas de água que permanecem líquidas. Então tá, então isso aqui é o quê? Então a massa de água que permanece líquida é 109,7 gramas, porque retira 50 kJ de energia desse sistema.
obtido então o valor que a gente queria. Então, aproximadamente 109,7 gramas de água permanecerá no estado líquido, depois de 50,2 kJ de energia serem removidos desse sistema. Ótimo!